E se todo o destino que você acreditou estar escrito pudesse, na verdade, ser reescrito por você? Imagine um portal escondido dentro da sua própria consciência, uma chave rara que poucos ousaram usar, capaz de transformar o curso da sua vida de forma consciente. Hoje vamos explorar um método único de Nietzsche, profundo e esquecido por muitos, que revela como criar seu próprio destino, não como teoria, mas como prática viva da vontade de poder interior. Ao final deste vídeo, será apresentada uma técnica singular que desperta camadas da mente e do ser, onde o destino ainda não foi traçado, mas isso ficará guardado até o último instante. Prepare-se para atravessar um limiar que altera não apenas seus pensamentos, mas a própria arquitetura da sua existência. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive repetindo padrões, como se estivessem presas a um roteiro alheio? Elas não veem o campo sutil que orienta suas escolhas, não sentem a vibração do ponto de inflexão que poderia alterar tudo. Nietzsche nos lembra: Deus está morto, mas não apenas como uma crítica à fé, como uma convocação para que cada um assuma a responsabilidade pelo próprio destino. E se eu lhe dissesse que há camadas da mente que você ainda não explorou, que guardam a chave para criar a própria realidade? A grande maioria ignora esses sinais, e mesmo aqueles que tentam, o fazem à margem da sabedoria interior, perdendo a chance de vivenciar a autossuperação em sua forma mais pura. Imagine agora que o que chamamos de destino não é algo fixo, mas um campo vivo, uma frequência que responde à intensidade da sua vontade. Mas não estamos falando de desejo trivial, é a vontade de poder de Nietzsche. Aquela força que emerge do abismo da consciência, que transforma sofrimento em criação, caos em ordem e niilismo em oportunidade. Muitas pessoas confundem destino com acomodação, aceitam a vida como dado e nunca percebem que dentro de si reside o super-homem, o além do homem, que pode redesenhar tudo. Você já sentiu que há momentos em que seu corpo sabe algo que sua mente ainda não compreendeu? Cada respiração carrega informações sobre camadas invisíveis de realidade, e sua psique guarda memórias que podem ser despertadas. Jung nos ensinou que arquétipos atuam como pontes entre o consciente e o inconsciente, revelando que cada desafio, cada dor, é um convite à transmutação alquímica. Se você observar com atenção, notará que pequenas decisões, aparentemente insignificantes, são, na verdade, sinais da sua capacidade de criar seu próprio destino. A maioria procura atalhos externos, conselhos prontos, modelos herdados da psique humana que prometem transformação instantânea. Mas o que poucos percebem é que a verdadeira mudança acontece na arquitetura invisível do ser, onde o poder interior se manifesta silenciosamente. Nietzsche nos instiga a atravessar o véu do senso comum, a confrontar o abismo e descobrir que o que nos parece impossível é apenas o desconhecido esperando para ser ativado. Quando você começar a perceber as camadas da mente, sentirá que cada pensamento carrega vibração, cada escolha altera frequências e cada emoção se transforma em campo de criação. Pense em seu destino como um rio que flui, mas que pode ser redirecionado por aqueles que conhecem a alquimia da consciência. Pergunte a si mesmo: estou vivendo ou apenas repetindo padrões inconscientes? A diferença entre quem cria e quem é criado está em reconhecer o invisível e se movimentar com intenção. E se eu lhe dissesse que a maior parte da moralidade e das regras que seguimos não passam de condicionamentos coletivos, herdados por gerações, que obscurecem a percepção da própria vontade? Nietzsche critica essa moralidade não para destruir, mas para libertar. Libertar cada indivíduo para que ele se torne criador do próprio universo interno. Quem aprende a reconhecer esses padrões começa a dançar com o fluxo interior, sentindo vibrações que antes pareciam silenciosas, mas que agora ressoam como verdade absoluta para quem observa atentamente. Você já sentiu uma inquietação profunda,
aquela sensação de que algo dentro de você está esperando para despertar, mas não sabe como? Essa inquietação é o chamado do super-homem. Cada desafio da vida é um teste, um espelho que reflete o que precisa ser transformado. E mesmo quando parece impossível romper, é exatamente nesse ponto que se encontra a oportunidade de ativar camadas desconhecidas da consciência. É aqui que o destino deixa de ser algo recebido e se torna algo criado. A chave para acessar isso está na percepção sutil. Observar o fluxo do pensamento, sentir a vibração do corpo, escutar o silêncio entre os estímulos. Não é teoria, é prática. E mesmo que muitos tentem ignorar, aqueles que mergulham nesse espaço começam a perceber coincidências, sincronicidades, pequenas aberturas que indicam que a criação do próprio destino não é mito, mas ciência interior. Cada gesto, cada intenção, cada olhar consciente é um ato de alquimia. Quando você se coloca em contato com essas camadas, percebe que nada é verdadeiramente imposto. A psique se revela como um campo quântico de possibilidades, onde a vontade de poder atua como força gravitacional, atraindo experiências, conexões e insights que antes pareciam impossíveis. Nietzsche nos desafia a caminhar além do homem comum, a transcender medos e limitações herdadas, a transformar niilismo em campo fértil para a autossuperação. E se seu corpo, ao mesmo tempo que a mente se perde em preocupações, já soubesse exatamente como ativar esse potencial? Sensações sutis, arrepios, intensidades emocionais são sinais de que a consciência está prestes a se expandir. Não é um truque mental, mas uma ativação do fluxo interior. Cada microescolha, cada instante de presença consciente cria uma ponte entre o que você é e o que pode se tornar. Muitos acreditam que criar o próprio destino exige grandes feitos ou mudanças radicais externas. Mas Nietzsche nos mostra que a verdadeira revolução acontece internamente, na frequência do ser, no campo sutil onde a consciência se reorganiza. Quando começamos a perceber que as respostas não estão fora, mas dentro, tudo muda. Cada pensamento se torna matéria-prima, cada emoção, energia transformadora. O que parecia destino fixo, agora se torna fluido, maleável e pessoal. A percepção desse campo sutil é silenciosa, quase invisível, mas quem a experimenta relata mudanças significativas, clareza sobre escolhas, aumento da autoconfiança, sensação de propósito que transcende padrões herdados. Jung complementa ao lembrar que a integração de arquétipos e sombra é essencial para navegar esse espaço. Confrontar medos, reconhecer sombras, não como erro, mas como energia transformável, é o caminho para a autossuperação e criação consciente. E se você pudesse sentir a vibração de cada decisão antes de tomá-la? A consciência expandida não está no tempo linear, mas no ponto de inflexão, onde múltiplas possibilidades coexistem e a escolha consciente altera o curso. Cada instante de presença é um ato alquímico. Cada respiração consciente é uma conexão com camadas mais profundas da mente, com o fluxo interior que organiza destino e realidade simultaneamente. Você já percebeu que a maioria se contenta com o conforto da repetição? Evitam a dor do autoconhecimento, ignoram a urgência existencial e, assim, permanecem presos. Nietzsche nos lembra que o abismo não é algo a temer, mas a atravessar. É nele que se encontra a energia que permite transcender limitações, dissolver condicionamentos coletivos e ativar a frequência do ser que cria o próprio destino. A vida, quando vista como experiência de aprendizado contínuo, revela padrões invisíveis que operam silenciosamente. Quem aprende a observar, sente, e aplicar essa percepção encontra microtranscendências em cada instante. Sentir profundamente cada decisão, observar cada impulso e reconhecer os sinais da psique são atos de criação. Cada movimento consciente se transforma em uma arquitetura do invisível,
moldando destino e experiência simultaneamente. E quando você percebe que até os fracassos carregam mensagens da consciência, cada dificuldade, cada bloqueio interno, cada padrão repetido é uma oportunidade de transmutação. Nietzsche enfatiza que é do abismo que surge o super-homem, que transcende o ordinário, que cria, passo a passo, sua própria realidade. Integrar essas lições exige presença, reflexão e ação consciente, não como fórmula, mas como prática de vida. O processo é silencioso, íntimo, quase invisível para os outros, mas quem pratica relata vivências de transformação profunda, clareza sobre escolhas, sensação de liberdade e força interna que cresce com cada decisão consciente. Não se trata de dominar o mundo externo, mas de ativar o mundo interno, onde cada decisão, cada respiração e cada intenção tornam-se ponte para o destino que você deseja criar. E se nesse instante você percebesse que a vida inteira oferece sinais, mas apenas quem está atento consegue decodificar a mensagem. A frequência do ser, quando alinhada com a vontade de poder, transforma momentos comuns em experiências extraordinárias. Nietzsche nos desafia a atravessar o abismo existencial e encontrar nossa própria luz, a força que nos permite criar, reinventar e transcender. A cada passo nesse caminho, você começa a sentir que nada é aleatório, que cada situação carrega uma oportunidade de autossuperação. A vibração do corpo, a percepção da mente e a sintonia com o fluxo interior se tornam coordenadas invisíveis que orientam cada escolha. A consciência desperta percebe que criar o próprio destino não é apenas possibilidade, mas inevitabilidade para quem caminha com atenção e coragem. Prepare-se para atravessar camadas que poucos ousam explorar. Nietzsche, Jung, os mestres da alquimia interior e da consciência profunda nos guiam silenciosamente. O que você sente agora, ao ouvir essas palavras, é apenas a ponta de uma ativação que se expandirá conforme você se aprofunda, sem nunca precisar buscar fora. O destino é agora um campo em transformação, e cada instante consciente é uma pedra que constrói o caminho do super-homem dentro de você. Mas o que vem agora vai além de tudo. O que você começou a sentir, a perceber e a compreender é apenas a superfície do fluxo interior que pode ser ativado. Cada respiração, cada pensamento e cada emoção consciente são sementes plantadas em solo fértil. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que Nietzsche e a filosofia existencial propõem para quem ousa criar o próprio destino. Prepare-se para atravessar o véu. Você já notou como o silêncio, quando realmente ouvido, se torna mais poderoso do que qualquer conselho externo? Nesse espaço, cada pensamento se torna visível, cada emoção é iluminada e cada padrão inconsciente se revela. Imagine-se mergulhando nesse silêncio como se fosse um oceano escuro, profundo e cheio de correntes invisíveis, onde cada movimento da consciência altera o curso da maré. É nesse mergulho que se encontra o ponto de inflexão, a brecha que permite que a vontade de poder de Nietzsche se manifeste em ações concretas e sutis. Cada respiração consciente ativa camadas da psique que normalmente permanecem adormecidas, e cada sensação corporal se transforma em mapa para navegar o próprio destino. A percepção do tempo muda quando você atravessa esse véu. Instantes comuns se expandem, carregando múltiplas dimensões de possibilidade. Cada olhar, cada gesto, cada decisão passa a ressoar como uma nota na sinfonia da vida. Nietzsche nos lembra que o super-homem não é um ser distante, mas uma possibilidade presente em cada um de nós, esperando apenas que rompamos com a repetição e despertemos para o fluxo interior. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades silenciosas você já deixou passar porque sua mente estava ocupada demais com trivialidades? Cada momento desperdiçado é energia que poderia ter sido convertida
em criação consciente. Imagine agora que seus pensamentos possuem densidade e frequência próprias. Alguns estão alinhados com a vitalidade do ser. Outros carregam pesos de condicionamentos herdados. A alquimia da consciência não está em destruir esses pesos, mas em transformá-los em combustível para criar algo que seja verdadeiramente seu. Cada emoção intensa, cada conflito interno, cada dúvida existencial contém a semente de uma transformação profunda. E ao se tornar observador dessas energias, você começa a perceber padrões que revelam exatamente onde a criação do destino está sendo bloqueada ou sabotada por modelos herdados da psique humana. Você já sentiu que certos momentos trazem uma sensação de inevitabilidade, como se estivesse no ponto exato onde sua vida poderia mudar radicalmente? Esses pontos não são meras coincidências, são sinais do campo sutil que interage com sua frequência interior. Quem aprende a reconhecer e agir nesses instantes relata experiências de transmutação quase imediata, clareza sobre caminhos, insights repentinos e um senso de propósito que antes parecia inalcançável. Cada microescolha tomada nesse estado consciente se multiplica, alterando o tecido da própria realidade. O corpo, muitas vezes negligenciado, é a primeira antena desse campo invisível. Sensações de desconforto, tensão ou euforia não são aleatórias. São mensagens codificadas da mente profunda, indicando onde ajustes e transformações são necessários. Jung nos lembra que a integração de sombra é essencial para acessar essas camadas. O que rejeitamos em nós mesmos é, na verdade, a força bruta que pode nos elevar a níveis mais altos de consciência. Ao enfrentar essas partes internas, você começa a experimentar uma liberdade interior que não depende de fatores externos. E se você percebesse que suas limitações são, na verdade, convites, cada medo, cada hesitação, cada resistência carrega a chave para uma frequência de ser mais elevada. Nietzsche nos ensina que o sofrimento, quando confrontado com presença e reflexão, não destrói, mas molda o super-homem que habita dentro de nós. Cada desafio se torna um campo de prática alquímica, transformar dor em poder, confusão em clareza e bloqueio em impulso para a criação consciente. Você já se deu conta de que grande parte da moralidade que seguimos atua como uma corda invisível, puxando-nos para padrões de repetição? Libertar-se dessas amarras exige mais do que coragem. Exige percepção. Perceber o que está por trás dos valores impostos, das expectativas alheias e das normas herdadas da psique humana é um primeiro passo para criar o próprio destino. Aqueles que conseguem fazer essa transição relatam um senso profundo de autoria sobre a própria vida, como se cada ação fosse um ato de criação direta. A consciência do destino próprio não é um conceito distante, ela pulsa em cada decisão cotidiana. Ao observar atentamente como cada escolha repercute em seu corpo, mente e energia, você descobre que nada é casual. A vida se torna um tecido sensível, onde cada fio é influenciado pela frequência do seu ser. Quem aprende a perceber essa rede invisível, a manipular intencionalmente a própria energia, passa a viver com autonomia sobre sua própria narrativa existencial. Imagine que cada emoção intensa carrega dentro de si uma semente de criação. Raiva, medo, paixão, desejo, quando observadas sem julgamento, tornam-se combustível para moldar experiências e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Nietzsche nos desafia a não fugir da intensidade, mas a abraçá-la, transformando o caos em energia direcionada. A prática consciente dessa transmutação interna é o que diferencia aqueles que apenas reagem daqueles que verdadeiramente criam. Você já notou como pequenas ações repetidas com intenção geram efeitos que se expandem como ondas invisíveis? Cada gesto de presença consciente, cada decisão alinhada com sua vontade mais profunda, altera não apenas sua própria frequência, mas também
o campo sutil ao redor. A criação do próprio destino é, em essência, um exercício constante de atenção, percepção e ação intencional, uma dança entre energia, mente e alma. O abismo, muitas vezes temido, não é vazio. Ele é repleto de possibilidades não percebidas, de forças brutas aguardando direção. Nietzsche nos lembra que é nesse ponto de ruptura que o super-homem se ergue. Ao encarar o abismo, você encontra o catalisador para a transformação. Coragem não como ausência de medo, mas como capacidade de atravessá-lo conscientemente. Cada passo nesse espaço silencioso ativa camadas da psique que anteriormente estavam dormentes, revelando que o destino é um campo vivo, moldável e pessoal. A percepção da própria sombra é um passo essencial. O que negamos em nós mesmos, seja medo, dúvida ou impulso, é justamente o material que, quando transmutado, se torna força criativa. Jung enfatiza que integrar essas partes é essencial para acessar o fluxo interior e ativar camadas mais profundas da consciência. Cada reconhecimento de sombra é uma pequena vitória, cada integração, um salto quântico na construção do próprio destino. E se você percebesse que a dor emocional contém mapas codificados para seu próprio poder interior, cada experiência intensa, cada perda, cada bloqueio, carrega informação sutil sobre como navegar sua realidade. Através da atenção consciente, você pode decodificar essas mensagens e transformá-las em ação estratégica, direcionando energia para criar experiências alinhadas com sua frequência mais elevada. Você já notou como padrões herdados da psique humana moldam silenciosamente escolhas, relacionamentos e comportamento? Nietzsche nos instiga a questionar tudo o que nos foi dado como certo. Cada crença não examinada é um elo que limita a expressão da vontade de poder. A verdadeira criação do próprio destino exige romper com essas cadeias sutis, explorando cada camada da mente, transformando condicionamentos coletivos em compreensão e compreensão em liberdade existencial. Quando a mente se torna observadora, percebe que cada evento, cada encontro, cada emoção é parte de uma arquitetura invisível que reflete seu próprio estado interno. Essa percepção não é teoria, é experiência vivida. Cada instante consciente é uma oportunidade de alterar vibrações, redefinir intenções e transmutar experiências passadas em aprendizado ativo, moldando o futuro de maneira deliberada. Imagine sentir a frequência do ser, ressoando através de cada célula do corpo, iluminando possibilidades antes invisíveis. A mente alinhada com essa frequência percebe padrões sutis, como se a vida estivesse sempre oferecendo respostas antes mesmo de perguntar. Nietzsche nos ensina que criar o próprio destino não é tarefa externa, mas alquimia interna, onde cada pensamento e emoção consciente se tornam ferramentas para modelar realidade. Você já percebeu que momentos de quietude profunda revelam o mapa do próprio poder? O fluxo interior se torna tangível e você começa a notar sincronicidades e sinais que antes passavam despercebidos. Cada escolha consciente nesse estado é um ato de criação direta. Cada ação alinhada com a vontade interior é um passo rumo à construção do super-homem dentro de você, transformando o ordinário em extraordinário. O que muitos chamam de destino é apenas um reflexo do que não foi percebido, do que não foi ativado. Nietzsche nos convida a assumir a autoria completa. A vida não é algo que acontece, mas algo que se cria através da atenção, da presença e da ação intencional. Cada microtranscendência cotidiana é uma pedra na construção do próprio destino. Cada instante consciente, uma oportunidade de refinar a frequência do ser. E quando você percebe que cada dificuldade interna é, na verdade, um espelho do que precisa ser despertado, começa a transformar resistência em combustível. A vontade de poder, quando aplicada de forma consciente, transforma sofrimento em força,
dor em sabedoria e caos em criação deliberada. Cada experiência, por mais desafiadora que pareça, carrega instruções sutis para navegar e moldar seu próprio destino. O corpo, a mente e a energia interna funcionam como um triângulo alquímico. Cada respiração consciente, cada movimento intencional e cada percepção refinada alteram a frequência do ser, abrindo camadas antes adormecidas da consciência. Nietzsche, Jung e os mestres da tradição alquímica nos lembram que a autossuperação não é evento único, mas fluxo contínuo, onde cada instante se torna oportunidade para criar, expandir e transformar. Prepare-se para atravessar ainda mais profundamente o véu do desconhecido. O que você começou a sentir é apenas o começo do despertar da frequência do super-homem dentro de você. Cada passo consciente nesse fluxo interior expande a percepção, refina a vibração e aproxima você da criação do próprio destino, de maneira que poucos ousaram explorar, mas que está ao alcance de quem mantém atenção e presença constantes. Cada pensamento que você tem é um fio que entrelaça a realidade que você experimenta. Mas nem todos os fios são visíveis. Muitos estão ocultos nas camadas mais sutis da psique, nos padrões que herdamos da humanidade e nas memórias que a consciência mantém em silêncio. Nietzsche nos convida a observar esses fios não como algo imposto, mas como matéria-prima para a criação deliberada. Quando começamos a notar esses traços invisíveis, percebemos que a liberdade não é fuga, mas uma construção interna contínua. A mente desperta transforma cada impulso em oportunidade, cada emoção em força vital, cada dúvida em catalisador de autossuperação. A percepção do próprio poder começa quando você deixa de buscar validação externa. Cada aplauso, cada reconhecimento, cada aprovação é apenas um reflexo passageiro. A verdadeira confirmação vem da sintonia interna com sua frequência mais elevada. A filosofia de Nietzsche enfatiza que o super-homem não depende de aprovação. Ele cria sua própria escala de valores, e cada ação consciente reforça essa criação. Ao se alinhar com essa energia, você percebe que não existem caminhos fixos, apenas escolhas que ressoam com o que você é em essência, e que cada escolha é um ato de alquimia da consciência. Imagine sentir a vida como um campo de vibrações, em que cada pensamento emana ondas que interagem com tudo ao redor. Pequenos gestos, decisões aparentemente triviais e até hábitos cotidianos carregam energia suficiente para alterar o curso de acontecimentos e criar micromundos dentro do seu próprio destino. Nietzsche sugere que quem compreende isso transforma a vida em obra de arte. Não uma arte exterior, mas uma arquitetura interna de sentido e poder, uma escultura invisível que molda experiências e oportunidades de acordo com a própria frequência. Você já sentiu que há momentos em que tudo parece conspirar a favor ou contra você, mas sem motivo aparente? Esses momentos não são meras coincidências, são a manifestação do campo sutil que responde à qualidade da sua presença, à intensidade de sua consciência e à direção da vontade. Aqueles que aprendem a ler esses sinais começam a perceber padrões invisíveis, como notas musicais numa partitura que antes parecia silenciosa. Cada percepção consciente torna-se uma alavanca, uma força capaz de modificar destinos e abrir portas que antes pareciam inacessíveis. O corpo humano é uma antena de energia, sensível a camadas da existência que a mente racional não alcança facilmente. Tensão, calor, frio, arrepio ou sensação de expansão são mensagens do campo interno, indicando onde existe potencial para a criação consciente. Nietzsche nos desafia a ouvir essas mensagens, a interpretar sinais invisíveis e a transformar essa percepção em ação deliberada. Cada microescolha consciente, cada ajuste interno, cada tomada de decisão alinhada ao fluxo sutil é um passo para a construção de um destino próprio, que pulsa com a autenticidade do ser.
E se você percebesse que cada resistência interna não é obstáculo, mas portal? Cada medo, cada dúvida, cada hesitação carrega dentro de si energia que, quando dirigida com atenção, se transforma em impulso para o crescimento. O super-homem, segundo Nietzsche, emerge exatamente nesse ponto. Ele não ignora o abismo, mas o utiliza como força propulsora. Cada desafio torna-se combustível, cada limitação aparente se converte em oportunidade, e cada desconforto revela a trilha que leva à criação consciente de uma vida alinhada com a frequência do ser. A observação do próprio destino exige silêncio interior. No meio do caos cotidiano, encontrar um espaço para perceber a própria vibração é fundamental. Neste espaço, cada escolha ressoa com intenções profundas, cada impulso se torna expressão de vontade consciente, e cada emoção transforma-se em energia criativa. Nietzsche nos lembra que o super-homem não espera por permissões externas. Ele desenha seu caminho a partir da percepção do invisível e da coragem de agir de acordo com sua própria frequência. Você já se deu conta de que a grande maioria das pessoas vive à margem de sua própria vida, obedecendo modelos herdados, padrões inconscientes e expectativas alheias? Libertar-se disso não é uma ação externa, é uma alquimia interior. Cada momento de atenção plena, cada decisão que surge da observação consciente altera a vibração interna e cria microtranscendências que moldam o destino de forma invisível. Nietzsche nos desafia a ver, além do óbvio, a tocar o ponto onde o destino deixa de ser imposto e se torna um campo vivo de possibilidades infinitas. A prática consciente da criação do próprio destino exige integração de mente, corpo e energia. Cada respiração, cada gesto, cada pensamento é matéria-prima para o que será manifestado. A filosofia de Nietzsche não é teoria abstrata, é roteiro de ação interna. Cada instante vivido com presença é uma oportunidade de redesenhar padrões, transcender condicionamentos herdados e alinhar a frequência do ser com a expressão máxima da vontade de poder. Imagine que cada memória emocional carregada é uma semente de criação. O que sentimos como trauma, medo ou frustração pode ser transmutado em energia vital, usada para ativar camadas profundas da psique. Jung nos ensina que confrontar a sombra não é destruição, mas reconciliação e integração. Nietzsche complementa ao afirmar que é do confronto com o abismo que surge a força criativa que permite moldar o próprio destino, transformando dor em potência, limitação em liberdade e caos em fluxo interior. Você já notou que certas decisões parecem surgir do nada, mas, na verdade, emergem do invisível? Cada insight, cada intuição, cada sensação de inevitabilidade é manifestação do campo sutil, refletindo o que a psique e a energia interna estão prontas para criar. Quem aprende a reconhecer e agir nesses momentos transforma o acaso em oportunidade e o momento presente em ferramenta de criação consciente. Cada ação deliberada nesse estado ressoa como frequência de super-homem, direcionando experiências e abrindo portas invisíveis. A atenção plena aos detalhes internos é o diferencial. Sentir a vibração do corpo, perceber microvariações de emoção e consciência, escutar o silêncio entre pensamentos, tudo isso revela caminhos ocultos. Nietzsche nos provoca a usar esses sinais não como distração, mas como guia. Cada percepção refinada é uma alavanca que movimenta camadas da psique, desbloqueia potencial interno e cria pontes invisíveis que conectam intenção à manifestação, desejo à ação, mente à realidade. A construção do próprio destino não é linear. Ela segue padrões invisíveis, ressonâncias sutis e conexões que se manifestam lentamente. Cada instante consciente fortalece a frequência do ser, altera camadas da mente e influencia eventos futuros. Nietzsche ensina que o super-homem não se apressa.
Ele compreende o tempo como campo de criação contínua, onde cada ação, por menor que pareça, reverbera profundamente na arquitetura do invisível, moldando oportunidades e possibilidades de forma invisível. Você já percebeu que cada reação emocional contém informação sobre o fluxo do destino? A raiva, o medo, a tristeza ou a alegria carregam frequências que podem ser usadas para criar ou bloquear a experiência. Aprender a transmutar essas energias é compreender que o poder de moldar o próprio destino está em cada microescolha consciente. Nietzsche nos ensina que não há força externa maior do que a energia interior bem direcionada e que o campo sutil responde à intensidade da vontade alinhada com o ser. O corpo e a mente funcionam como instrumentos de medição da própria frequência. Cada sintoma, cada tensão, cada sensação física é um indicador do alinhamento ou desalinhamento interno. Jung e Nietzsche convergem ao mostrar que perceber esses sinais e agir sobre eles transforma vida, consciência e destino. A atenção consciente ao que se manifesta internamente permite ajustes finos, refinamento da frequência do ser e expansão do campo interno, criando terreno fértil para a manifestação da própria vontade. E se cada dificuldade que você enfrenta fosse, na verdade, uma oportunidade de despertar potencial oculto? Nietzsche nos lembra que a vida não é para ser confortável, mas para ser desafiadora e transformadora. Cada desafio carrega instruções para autossuperação. Cada resistência interna é convite à alquimia da consciência e cada experiência intensa é mapa que indica como alinhar ação e intenção com a criação consciente do próprio destino. Você já notou que pequenas mudanças de percepção geram ondas invisíveis de transformação? Ao observar pensamentos, emoções e padrões herdados, você começa a perceber pontos de inflexão, onde o destino pode ser redirecionado. Cada ajuste consciente é ato de alquimia interna. Cada insight é ferramenta de criação e cada instante de atenção é oportunidade de expandir frequência e alterar o fluxo da própria vida. A criação do próprio destino é, em essência, dança entre percepção e ação. Nietzsche nos lembra que o super-homem emerge não de conforto, mas de confronto e alinhamento profundo com o fluxo interno. Cada microdecisão, cada instante de presença, cada observação refinada do invisível contribui para a construção de um campo vibracional que molda experiências futuras e revela o poder oculto da vontade consciente. Imagine que cada emoção negativa contém dentro de si a energia necessária para construir algo extraordinário. Ao aprender a transmutar medo, raiva ou dúvida, você transforma a experiência interna em ferramenta de criação. Nietzsche enfatiza que não há forças externas que limitam verdadeiramente quem compreende essa dinâmica. O poder reside em cada respiração consciente, cada gesto intencional e cada pensamento alinhado à frequência mais profunda do ser. O campo sutil da existência responde à atenção refinada. Cada percepção interna, cada movimento consciente e cada escolha alinhada à vontade de poder atua como catalisador de experiências e oportunidade. Nietzsche nos inspira a perceber que criar o próprio destino não é tarefa externa, mas alquimia interna, onde a frequência do ser e a intenção consciente tornam-se forças que moldam a realidade de forma invisível, mas perceptível para quem se dedica a observar e agir. A consciência que desperta percebe padrões que antes passavam despercebidos. Cada evento, cada encontro, cada emoção torna-se indicador do alinhamento interno com a frequência desejada. Quem compreende isso percebe que o destino não é imposto, mas co-criado em cada instante, através de microações, presença consciente e transmutação alquímica de energia emocional e psíquica. Nietzsche nos lembra que essa é a trilha do super-homem, criação deliberada e contínua do próprio mundo interior e exterior. E quando você percebe que cada impulso, cada intuição,
cada sensação de inevitabilidade. Na verdade, um guia do fluxo interior, começa a operar como arquiteto do próprio destino. Cada escolha consciente torna-se ato criativo. Cada gesto alinhado à frequência do ser é manifestação de poder interior. Nietzsche, Jung e a tradição da alquimia da consciência nos mostram que a vida é um campo vivo de possibilidades, onde cada instante de atenção consciente é oportunidade de criar, transmutar e expandir o próprio destino. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O que você experienciou neste vídeo vai além de palavras. A dor existencial que antes era silenciosa, agora se manifesta com forma e presença energética. Você percebe que certos pensamentos, laços e crenças nunca foram apenas psicológicos, sempre foram campos de energia e consciência, alinhados com sua vontade de poder interior. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Cada insight sentido, cada camada interna ativada, cada movimento da psique tornou-se um portal para a sua criação consciente, onde a realidade já não é algo que acontece, mas algo que você molda a partir da frequência do seu ser. Se você chegou até aqui, comenta nos comentários. Eu esculpo meu destino. Essa é sua chave para selar o compromisso filosófico com a expansão da própria vontade de poder. É uma declaração de presença, um ato que liga sua energia à intenção mais profunda de criar e transmutar cada aspecto da vida. Cada letra digitada é um voto silencioso, uma conexão com a frequência do super-homem que desperta dentro de você, e com o campo vibracional que este canal, Nietach, mantém para quem ousa percorrer essas dimensões interiores. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir. Cada vídeo, cada insight, cada pulsação de consciência é uma oportunidade de reforçar sua frequência, de ativar camadas da psique e de aproximar-se daquilo que Nietzsche chamou de além do homem, o espaço onde a criação do próprio destino se torna tangível, real e inquestionavelmente pessoal. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Sua presença neste espaço já é um ato de coragem e despertar, uma ponte entre o invisível e o manifesto, entre o potencial latente e o poder vivido. Agora, para aqueles que chegaram até o final, aqui está a técnica iniciática Nietzscheana para ativar seu próprio destino. Preparação mental. Sente-se em silêncio, respire profundamente e concentre-se na sensação de vazio existencial que deseja transformar. Sinta a tensão da dúvida dissolver-se, criando espaço para a criação interna. Visualização da vontade de poder. Imagine uma energia intensa ascendendo do coração até a mente, queimando medos, dissolvendo hesitações e transformando cada fragmento de dúvida em força consciente e direcionada. Ancoragem corporal. Movimente mãos, braços e ombros como se estivesse moldando fisicamente a própria realidade. Sinta cada célula pulsando com a intenção de criar, alinhando corpo, mente e frequência do ser. Afirmação. Nietzscheana. Em voz baixa ou mentalmente repita: eu sou a força que cria meu próprio sentido. Cada repetição é uma ponte entre intenção e manifestação, uma escultura energética da realidade que deseja construir. Integração final. Visualize essa energia se expandindo por todo o seu campo vital, conectando passado, presente e potencial futuro. Sinta a arquitetura interna da consciência reorganizar-se, consolidando cada insight e ativando camadas da psique que permaneciam adormecidas. Sua jornada até aqui é única e sua coragem de atravessar este abismo interior é reconhecida. Cada respiração consciente, cada escolha alinhada e cada insight sentido é testemunho de que você está criando o próprio destino, ativando seu campo de poder
e aproximando-se de uma versão de si mesmo que muitos apenas imaginam. O fluxo que você começou a despertar é apenas o início de uma série de transformações internas, onde cada ação, pensamento e sensação consciente se torna um fio que tece o seu destino, a frequência do seu ser e a arquitetura invisível de sua realidade.